A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero refletir com você uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 39. Existe um lugar antes da dificuldade, antes da batalha, antes dos desafios, que Deus nos prepara para vencer. Jesus, ele vai ao Getsêmani, no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, orar. Ele vai ali no Getsêmani, lugar onde é chamado prensa de azeitonas, lugar onde há muitas oliveiras, que para se extrair o óleo da azeitona é necessário espremer, esmagar, moer, assim como Jesus vai ser mais à frente, moído pelas nossas transgressões, ser o castigo que nos traz a paz. Mas antes dele ser moído, ele está no lugar aonde se humilha, aonde se rebaixa, aonde se pede graça, misericórdia, favor, em meio à oração, para que se possa suportar o processo a qual Deus tinha preparado de salvação para a minha e para a sua vida. Jesus está no Getsêmani com os seus discípulos e ele começa a dizer aos discípulos: orai para que não entrais em tentação. A oração nos prepara para o dia da tentação, a oração nos prepara para o dia da dificuldade, a oração nos prepara para o dia que nos desafia a fugir da situação. Jesus está no monte, Jesus está orando, Jesus está ensinando os discípulos a orarem também. E Jesus estava ali de joelhos, orando, clamando, chorando, se humilhando e dizendo a Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice a qual Jesus se refere é o cálice da ira de Deus. É a separação de Jesus Cristo de Deus, porque ele iria carregar o pecado da humanidade. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, e ele se fez maldição em nosso lugar. Pior do que os pregos, pior do que a coroa de espinho, pior do que ser apanhado, do que ser cuspido, é ser separado, estar separado de Deus. E este cálice é o que Jesus disse: se for possível, passa de mim este cálice. Jesus não tinha pecado, Jesus ele não tinha culpa de nada, Jesus ele era o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, mas ele agora está prestes a carregar o nosso pecado, o meu e o seu pecado. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus tinha um propósito na terra, que era glorificar o nome de Deus, que era ser obediente até morte de cruz. Jesus nos deu lições preciosas: oração, obediência, submissão, humilhação diante de Deus, para que as dificuldades não nos abatam, nos façam fugir de Deus. E Jesus ali em agonia orava intensamente cada vez mais, e a Bíblia vai dizer que dele saía gotas de sangue. Um fenômeno raro diante de uma pressão psicológica, emocional intensa, que ele já não mais soava de forma natural, mas soava gotas de sangue. E levantando-se ele da oração, ele veio aos discípulos e encontrou os discípulos o quê? Dormindo. Eu quero dizer para você que aquele que dorme foge. Foge da batalha, foge do desafio, foge da cruz. No momento da crucificação, os discípulos que não participaram da oração, da humilhação diante de Deus ali no Monte das Oliveiras, fugiram, abandonaram Jesus. Mas Jesus, na sua preparação antecipada, venceu a cruz, venceu a morte, venceu o pecado, venceu
tudo aquilo que nos impediria de entrar no céu. O Getsemane é o momento a qual ele é preparado antecipadamente para vencer a cruz e não fugir da cruz. Jesus venceu a cruz, os discípulos fugiram e abandonaram Jesus. Não houve uma preparação adequada, não houve um momento adequado, não houve uma humilhação necessária que era ali no Getsemane, momento de preparação para vencer. E Jesus falou para eles ainda: vocês estão dormindo. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Orar, vigiar, se humilhar, se separar, mesmo que seja com pressão psicológica, mesmo que seja com pressão emocional, mesmo que seja diante de desafios intensos, te fará vencer a pior e mais desafiadora luta da sua vida. Jesus nos ensinou assim. O Getsemane de Deus nos dá a vitória antecipadamente. Amém? Quero pedir a você que possa deixar um like, comentar, compartilhar e meditar mais nesta palavra. Que o Getsemane de Deus seja um hábito diário na sua vida, para que os desafios e as afrontas sejam o dia da tua vitória e não o dia da tua fuga. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.